Bueno, muy bien, ya nos vamos preparando, vamos tomando asiento para comenzar con un nuevo live en nuestro Instagram oficial de Raíces. Veo muchas caras conocidas, amigos que se van sumando de a poco. Les cuento brevemente de qué se trata. Hemos iniciado, dado la pandemia, este ciclo de charlas llamado Raíces desde casa. Obviamente nosotros somos un grupo etnográfico, no podemos bailar, no podemos participar de nuestras actividades habituales en nuestra institución y es un poco, bueno, por ese motivo que hemos decidido iniciar este ciclo de entrevistas en el cual tuvimos la suerte ya de hablar, de conversar un poco con el señor Alberto Rego, nada más y nada menos, presidente del Grupo Etnográfico de Ariosa. Hemos hablado con Amabelio Pereira, vicepresidente también del Grupo Folclórico de Faro y que anunció ya que tienen previsto visitar la Argentina, visitar nuestra casa de Portugal, Dios mediante, en el próximo año, en el mes de septiembre. Estaba previsto para este año, pero bueno, lamentablemente por la cuarentena no se pudo llevar adelante. Hemos hablado también con nuestro amigo Sidonio Mendoza, que es director del grupo folclórico y etnográfico Amigos de Montenegro, con quien hicimos un repaso también fenomenal sobre todos los trajes de la región de Algarve y también compartimos un poco de las músicas y danzas características de esa región. Hemos conversado también el último fin de semana con el amigo Dulio Moreno, ya acá desde la República Argentina, un poco acerca de lo que fue la semana donde conmemoramos los 100 años, nada más y nada menos que del nacimiento de la gran fadista Amalia Rodríguez. Nos dio una verdadera clase magistral, repasando no solamente la historia de Amalia como fadista, sino también la historia del fado, qué significa el fado, y conversando un poco acerca de los distintos grupos de música que acá en la Argentina buscan recrear esto que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad conjuntamente con el tango, como es el fado. Y en el día de hoy, siguiendo un poco las recomendaciones, las sugerencias y las inquietudes que nos van planteando los seguidores, vamos a entrevistar un verdadero lujo, un joven que es un verdadero líder de la comunidad portuguesa en el mundo. Él es concelheiro por el Círculo Electoral de Bélgica y presidente del Consejo Regional de Europa. Es un amigo que visitó la Argentina ya en alguna oportunidad y estuvo en nuestra casa, tuve la suerte de conocerlo, de charlar con él y tiene innumerable cantidad de proyectos destinados a las comunidades portuguesas, así que yo creo que va a ser una gran charla la que vamos a poder compartir en el día de hoy con Pedro Rupio. Él está en Bélgica en este momento, son las 8:30 de la noche, si no me equivoco, tenemos 5 horas de diferencia con Bélgica, por eso es que mantenemos este horario de las 15:30 de un domingo, pero bueno, para nosotros es la tarde, pero allá en Bélgica ya es de noche, ya tiene un pie y medio en la cama, me imagino Pedro, pero bueno, no tuvo ningún problema en acceder a darnos esta entrevista a nosotros que vamos a estar compartiendo dentro de un ratito nada más, mientras veo que se siguen sumando amigos. Hay muchísimas preguntas que nos hicieron llegar a propósito de que obviamente la entrevista va a ser con un concelheiro sobre la ley de la nacionalidad, que hubo recientes cambios muy importantes, también sobre la tensión en los puestos consulares alrededor del mundo y obviamente el tema central que vamos a tener en la charla de hoy, que es conocer un poquito sobre la comunidad portuguesa de Bélgica. De ahí precisamente que nace esta edición especial, que es Comunidades Portuguesas, donde vamos a ir repasando y recorriendo de esta manera virtual distintas comunidades portuguesas del mundo. Bueno, en el día de hoy llegó el turno de esta comunidad de Bélgica. Me pongo los anteojos. Vamos a invitar a Pedro, a ver si podemos. Vamos a... Esperamos que nos confirme. Olá, Olá, Pedro. Muito boa tarde, boa noite para ti. olá, tudo bem? Como estavas a dizer, já tenho Tu... um pé na cama, ou quase. Já está quase. Tudo bem? Como está a correr tudo lá na vossa comunidade, na comunidade portuguesa da Bélgica e em Portugal também, continental, na Europa toda, com isto da pandemia? Olha, na Bélgica a situação no último mês, durante 4 semanas, esteve bastante bom, muito bom até, com um número de novos contaminados muito baixo, o que era um motivo de otimismo para toda a gente. Só que nos últimos 10 dias a situação agravou-se muito. O número de novos contaminados aumentou imenso
portanto, atualmente a situação está um bocado tremida e voltamos para uma situação de quarentena, não diria, de confinamento certo em algumas regiões do país. Em Bruxelas não, felizmente, que é a cidade onde estou a viver, mas em outros sítios do país a situação está um bocado tremida, está complicada. Pedro, no mês de agosto os portugueses costumam voltar a Portugal, né? Os portugueses imigrantes a passar férias, a aproveitar o mês de agosto para estar lá. Podem ir agora a Portugal, está aberto Portugal. Quando eles regressam aos seus países têm que fazer quarentena ou já não? Bem, isso depende de um país para o outro. Atualmente, no que diz respeito à Bélgica, as autoridades belgas consideram que Portugal é um país seguro, está na lista verde e, portanto, qualquer cidadão belga pode ir até Portugal, passar férias sem problema nenhum e voltar à Bélgica sem ter que fazer quarentena, sem ter que fazer teste. Mas isso é respeitando à Bélgica, porque para outros países pode ser um bocadinho diferente. Embora o que é certo é que, como hoje Portugal está considerado como um país em que a situação está boa, todos os países vão ter, penso eu, dentro da União Europeia, Uhum. uma postura em que consideram que não há problema viajando para Portugal. Fora da Europa é diferente. Sei que na Argentina atualmente a situação é completamente diferente. O governo português também, para os cidadãos que vêm fora da Europa, tem determinado certas medidas. Bom, mas isso talvez estejas mais ao corrente que eu, mas como ouvi nos últimos tempos, está difícil para um português da Argentina ir a Portugal passar as férias neste período. Está difícil, sim, a situação da pandemia aqui na Argentina é difícil. A Argentina é o oitavo maior país do mundo, mas tem quase a metade da população a viver na cidade de Buenos Aires e na província de Buenos Aires, que é onde está agora a pandemia, pronto, é onde está a situação mais difícil agora, não é? É aqui mesmo na cidade de Buenos Aires e na província. Mas bom, Pedro, tu mesmo nascido no estrangeiro, eres um rapaz que vives Portugal de uma maneira muito intensa, não é? E qual é o teu cantinho favorito de Portugal, além do teu Alentejo? Tu que costumas ser de férias seguido a Portugal. Eu tenho aqui muitas recomendações, mas antes de tudo, Carlos, eu gostava de interromper rapidamente esta entrevista para te dizer o seguinte. Eu, no início da pandemia, aqui na Europa, eu rapidamente fui informar-me do que estava a acontecer na Argentina. Tenho muitas pessoas conhecidas, como tu e muitas outras, e, portanto, era importante para mim ver como estava a situação. No início vi que as coisas estavam melhor que na Bélgica, mas infelizmente constatei no decorrer das semanas e dos meses que a situação na Argentina não melhorou, ou não melhorou tanto como eu queria. E por isso, antes de tudo, queria dizer que queria mandar um grande abraço de solidariedade para vocês todos. Sei que neste momento as coisas continuam muito complicadas e por isso, apesar de estarmos a 10 mil quilómetros da distância, queria-te dizer a ti e a todos que conheço e a todos que não conheço, mas porque tenho um carinho muito especial já há muito tempo pela comunidade portuguesa da Argentina, muito antes de visitar-vos, queria deixar aqui o registro que deixo aqui um grande abraço para vocês todos, muita coragem e principalmente tenham cuidado, sigam as recomendações das autoridades oficiais, distanciamento social, enfim, todas as coisas que a gente já sabe, não é? Por isso, mais uma vez, um grande abraço. Respondendo agora sim. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Respondendo agora à tua pergunta, eu tenho várias recomendações, meu caro Carlos, e até preparei aqui alguma coisa. A primeira coisa que eu te queria dizer é que Portugal, de norte a sul do país, passando pelas ilhas dos Açores e da Madeira, é um país fantástico por descobrir de carro. Eu não te vou-te falar nem de Lisboa, nem do Porto, nem de uma cidade. Pelo contrário, para mim, o mais bonito que há em Portugal é o interior. São as aldeias, são as pessoas, é a natureza, é incrível a quantidade de sítios que são os cantinhos de paraísos autênticos em Portugal.
A minha família em Portugal costuma dizer que eu vou lá, mas pouco os vejo, porque eu estou sempre com o carro. Ecologicamente, eu sei que não é bom, e eu tenho cuidado nessas coisas, costumo ter algum cuidado nessas coisas, mas nas férias em Portugal, peço imensa desculpa, mas não dá para fazer de outra forma. Eu gosto de viajar, gosto de pegar no carro, de ir a norte a sul do país, e o que é interessante, quando somos lusodescendentes, como tu e eu, é que, afinal, por exemplo, aqui na Bélgica, eu tenho muitos amigos portugueses e lusodescendentes, há um que é do norte, há outro que é do sul, há outro que é do centro, e eu aproveito e vou visitando os meus Nas amigos casas delas. nas casas deles, e isso é fantástico, aproveito para conhecer melhor a Portugal. É assim, uma praia que recomendo tem que ser forçosamente na Costa Alentejana, que é o sítio das origens da minha mãe, a Costa Alentejana, e se puderem, se são desportistas, as pessoas que nos estão a ver e que forem à Costa Alentejana, façam de bicicleta, é fantástico. Evitem o verão, porque são 30 ou 40 graus e é muito calor, mas também de manhã também se faz. Mas é fantástico, é lindíssimo a Costa Alentejana, aquele percurso de bicicleta é mesmo bonito, e qualquer praia é agradável. E passem pela cidade de Vila Nova de Mil Fontes e Porto Covo, que são duas grandes referências. Continuando aqui, as recomendações. Dois parques, duas serras. O Parque Natural do Alvão, onde há uma praia fluvial, isso é no norte já, perto de Vila Real, Mondino de Basto, onde há uma praia fluvial que se chama Piocas de Cima, que é um canto de paraíso. E outra serra que também recomendo, que é a Serra do Açor, que é mais perto da Serra da Estrela, em que tu tens aldeias de xisto, também de carro dás passeios lindos pela natureza do nosso país, pelas aldeias e pela gastronomia também. Temos a possibilidade de descobrir maravilhas gastronómicas daquela zona, nomeadamente o excelente queijo que há naquela região, e por isso Da Serra da Estrela. também recomendo. Sim, exatamente. Praias fluviais, aconselho também a praia fluvial muito pouco conhecida de Penha Garcia, que fica na fronteira com a Espanha, dos lados diria, de Fundão, mais coisa, menos coisa, e mesmo ao lado tens a aldeia que é conhecida por ser a mais portuguesa de Portugal, que é Monsanto, que é lindo, que são casas que estão no interior de pedras. É uma coisa incrível, lindíssimo. A minha praia fluvial favorita em Portugal é aquela de Loriga. É a Loriga, que é conhecida como sendo possivelmente a terra onde nasceu, a região onde nasceu o Viriato, o nosso lusitano Viriato. Em termos de arqueologia, aqui eu sou um grande fã de arqueologia, aconselho o Parque Natural do Val do Coa, ou melhor, o Parque Arqueológico do Val do Coa. Também aconselho os Cromlechs do Almendra e o Circuito Megalítico de Évora e do Alentejo, que também são muito bonitos. E para quem gosta de aventura, a Rota dos Túneis, vejam na internet, fantástica. A Rota dos Túneis também na fronteira entre a Espanha e Portugal, ao longo do Rio Douro, é uma experiência incrível e muito proximamente penso que haverá condições para fazer um percurso, que é um percurso que se faz a pé, que é o dia todo, 4 ou 6 horas. E não sei se já é o caso, mas em princípio está tudo pronto para que proximamente as pessoas possam utilizar esse percurso que até há pouco era proibido. Por isso, Carlos, cantinhos favoritos, não tenho um, tenho muitos, e o que é mais incrível é que ainda há muitos outros a conhecer, tenho a certeza absoluta, porque Portugal é um país fantástico. Oh Pedro, já tenho a minha mala pronta. Já estou pronto para ir para Portugal. Olha, Portugal é, sem dúvida alguma, um país maravilhoso de norte a sul. E eu acho de facto que ainda o melhor que tem Portugal é o seu povo, são os portugueses. Sim. Pedro, aqui está a perguntar, e qual é o cantinho que mais gostas da Argentina? Está mais difícil. Quer dizer, eu quando estive na Argentina, estive em Buenos Aires, também estive em Tigre, é Tigre, não é? Sim. É E, Tigre, sim. e também estive na Patagónia, a chilena e a Argentina também. São três, foram três coisas totalmente diferentes.
É difícil dizer. Eu gosto de natureza, gosto de fazer trilhos, passeios a pé na natureza e isso. E obviamente que a experiência que eu tive na Argentina foi fantástica, mas gostei muito de Tigre, gostei muito de Buenos Aires. E olha, vou dizer que o meu cantinho favorito, já não me recordo do nome, mas é um sítio onde se pode. Há um pequeno mercado em Buenos Aires, ao ar livre, uma vez por semana, ao fim de semana. Epá, se calhar até ao fim da entrevista eu consigo encontrar por aqui, mas não te sei dizer assim, infelizmente não te sei dizer assim. Obrigado, Pedro. Olha, vamos falar da tua comunidade agora, da comunidade portuguesa da Bélgica. Como é que é a comunidade portuguesa da Bélgica? Como é que vocês transmitem a cultura portuguesa, esse orgulho em ser português? Bem, para dar um contexto histórico, a comunidade portuguesa começou a instalar-se na Bélgica no decorrer dos anos 60, 70 e depois houve uma chegada progressiva da comunidade portuguesa até ao ponto de chegarmos a cerca de 60 mil portugueses que hoje estão na Bélgica. Em primeiro lugar, é óbvio que o movimento associativo, as associações tiveram e têm um papel fundamental na divulgação da cultura portuguesa. Desde os anos 80, eram as associações que organizavam anualmente a festa do 10 de junho e que continuam a organizar, mas foram as associações que, em primeiro lugar, começaram esse papel de divulgar a cultura portuguesa numa escala maior. Depois, obviamente que essas associações, tirando a festa do 10 de junho, também tinham iniciativas mais pontuais, o 25 de Abril, outros eventos históricos do nosso país, outras festas também, e por isso, nesse aspecto também, houve um papel fundamental das associações. Mais recentemente, houve iniciativas similares de empresários, também no sentido de organizar festas para a comunidade portuguesa da Bélgica, mas também para os belgas, para os cidadãos belgas interessados em conhecer a nossa cultura, a nossa língua, etc. Portanto, essa vertente também foi crescendo nos últimos, diria, 10, 15 anos facilmente. E mais recentemente também houve mais iniciativas individuais, por vezes mais viradas para a comunidade portuguesa unicamente, outras vezes também incluindo a população belga. Há essas iniciativas no sentido de divulgar a nossa linda, fantástica cultura. Bem, estamos a falar com o Pedro Rúpio, que é conselheiro das comunidades portuguesas e presidente do Conselho Regional da Europa. Pedro, tenho agora uma pergunta muito simples. O que é o Conselho das Comunidades Portuguesas? O Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão de consulta do governo português, em matéria de imigração. Isso quer dizer que o Conselho, primeiro, há eleição de conselheiros, que têm um mandato, em princípio, de 4 anos, mas esses mandatos têm sempre prolongado um pouco. E, portanto, no decorrer desse mandato, os conselheiros têm como tarefa efetuar propostas. Propostas para o governo. O que é que na nossa comunidade portuguesa está a correr mal, principalmente, e o que é que a gente propõe para que a situação na nossa comunidade seja melhorada. E, portanto, aí, basicamente, penso que é o mesmo combate em todo o mundo, com algumas particularidades, como é óbvio, mas dificuldades nas comunidades são muitas vezes ligadas à rede consular, aos consulados, ao ensino da língua portuguesa, à divulgação da cultura portuguesa nos nossos países, e também questões de direito cívico, direito político. O que é que qual é a forma de nós participarmos em Portugal politicamente, por exemplo? E nesse aspecto, o Conselho das Comunidades Portuguesas, outras pessoas também fora do Conselho das Comunidades Portuguesas, antigos conselheiros dos anteriores mandatos, desde os anos 80, 90, muitas vezes durante anos e anos e anos repetiram as mesmas reivindicações para
para termos, nomeadamente, mais direitos políticos. E, por vezes não funciona, por vezes funciona. É preciso saber também, porque isso é uma informação que às vezes é pouco conhecida, os conselheiros não vivem disso. Eu tenho o meu trabalho e eu efetuo a minha tarefa de conselheiro além da minha atividade profissional. Por isso, tudo o que eu faço como conselheiro é com muito prazer. O tempo que eu estou hoje contigo faço com muito prazer e até é um privilégio, mas é tirando tempo da minha vida pessoal, da minha vida familiar, e além da minha vida profissional também. Por isso também é preciso deixar o registro que, e acho que é importante dizê-lo, porque às vezes as pessoas são muito exigentes e acho que é bom as pessoas serem exigentes, só que também é preciso ter noção de que não é sempre fácil assumirmos o nosso papel e que às vezes gostaríamos de fazer muito mais, mas simplesmente não é possível, porque não é possível em termos de tempo, e não é possível porque não temos poder. Nós não somos um órgão executivo, somos um órgão de consulta. Somos consultados, somos ouvidos quando o governo quer, mas se ele não quiser ouvir, as nossas recomendações ficam por aí. O nosso poder de intervenção, a nossa intervenção é bastante limitada por causa disso. E Pedro, qual achas que foi a maior vitória do CCP nos últimos anos? Ora, eu estava a falar de direitos políticos. Certamente que, em termos nesse aspecto, o recenseamento automático foi algo de muito importante e foi uma batalha que tivemos nas comunidades durante muitos e muitos anos. Simbolicamente, Carlos, isso quer dizer que um português a viver em Portugal é visto da mesma forma como um português que vive fora. Um português em Portugal está automaticamente inscrito para votar e a mesma coisa acontece para um português que vive fora do território nacional. Nós também estamos inscritos automaticamente para votar. O que não acontecia antigamente. Antigamente era voluntário o recenseamento, tínhamos que ir até ao nosso consulado, que não está sempre perto de casa. É um consulado que, como deve ser na Argentina como na Bélgica, está por vezes ultrapassado porque há muitos pedidos e há meses de atraso para um cartão de cidadão ou coisas assim, e por isso uma pessoa não tem como prioridade tratar de questões como o recenseamento. Mas com esta medida que foi agora implementada, tudo mudou. Passamos de 300 mil, cerca de 300 mil recenseados no estrangeiro para 1 milhão e 500 mil. E isso também porque nós dizíamos, há pessoas que me diziam, então, mas vocês não votam e não querem, porque aparentemente não querem votar. E o que dizíamos, não é assim. Não é assim. O que dizíamos no Conselho das Comunidades é que nós não votamos porque não nos dão as condições de votar. Quando a gente vê que as condições para votar aumentam, a participação eleitoral aumenta. E isso foi a prova com o recenseamento automático. Passamos de cerca de 30 mil votantes a 158 mil votantes em todo o mundo nas últimas eleições legislativas. E eu São 6 vezes a mais, não é? São 6 vezes mais de votantes. E o que eu costumo sempre dizer, e acho que eu tenho toda a razão, no círculo eleitoral de Faro, com 170 mil votantes, os portugueses daquele distrito eleitoral elegem 9 deputados, mas nós, com quase 160 mil votantes, elegemos 4 deputados no Parlamento. Por isso, há aqui qualquer coisa que não está ainda a funcionar muito bem. Já fizemos muitos passos positivos e há que dizê-lo também. Há que felicitar a nossa classe política que teve finalmente a coragem de avançar com esta antiga reivindicação das comunidades portuguesas. Ainda há também coisas no processo de votação que não funcionam tão bem. Eu suponho que na Argentina não seja tão fácil de votar por correspondência como na Bélgica. As distâncias são diferentes. Às vezes os correios também não funcionam tão bem como em outros países da Europa, por exemplo. Eu sei que da África do Sul não foi enviado um único voto por correspondência nas últimas eleições legislativas, por isso, mais uma vez,
quanto mais houver melhores condições para votar, eu tenho a certeza absoluta que as comunidades portuguesas vão acompanhar essas medidas e vão votar cada vez mais. E, nesse aspecto, Carlos, pisco já o olho, dizendo que a próxima etapa é o voto eletrónico, sem dúvida nenhuma, para uma participação eleitoral das nossas comunidades adequada. O voto eletrónico é a pista que temos que discutir. É a solução, sem dúvida. É, Pedro. Pedro, nós aqui na Argentina acompanhamos muito o teu trabalho. E o que é a petição, esse projeto Português para Todos? Português para Todos. É uma petição que... como explicar? Bom, em primeiro lugar, eu nasci no estrangeiro, nasci na Bélgica, como disseste, como já o explicaste. Eu fui aluno da escola portuguesa, da rede oficial, que chama-se Rede Oficial do Ensino de Português no Estrangeiro, organizado pelo governo português, e eu tive a possibilidade e a sorte de ser aluno da escola portuguesa em Bruxelas, a nível dessa rede oficial. E eu faço essa distinção, eu explico isso de forma detalhada, porque eu sei que fora da Europa essa rede oficial não existe. Infelizmente, há uma discriminação entre portugueses da Europa e portugueses fora da Europa. Aliás, esta é outra das reivindicações que são já faladas há muito tempo no Conselho das Comunidades, que eu sei desde já dos anos, ou até dos anos 80, eu encontrei documentação em que se fala nisso, que os portugueses fora da Europa já eram discriminados nessa matéria. Por isso, queria eu dizer, enquanto aluno da escola portuguesa, eu sei da importância que é termos para nós não, mas para os nossos filhos e para os nossos descendentes, mesmo nascidos no estrangeiro, de ter acesso a essa rede oficial. Porquê? Porque, além de aprender o português, a língua portuguesa, é também um espaço em que tu vais ter a possibilidade de saber mais sobre a tua cultura de origem, de saber mais sobre os hábitos dos teus antepassados, de saber mais sobre, às vezes, coisas simples, sobre a geografia, sobre a gastronomia, sobre os nossos, como dizer, sobre a literatura portuguesa, sobre a história, etc, etc. Toda uma série de elementos que faz que nós estejamos cada vez mais ligados a Portugal. Que existe apesar de termos nascido no estrangeiro, de haver uma ligação forte com Portugal. Por isso não é só a questão de aprender português, é também esses aspectos ao lado. E, além disso, o que é também importante referir é que, da mesma forma que isso acontece nas associações, como acontece com o vosso rancho folclórico, é também uma possibilidade de criar e de estar e de sentir o ambiente de Portugalidade. Nós estamos no estrangeiro a criar uma rede, um ambiente de Portugalidade. Eu tenho hoje os amigos e melhores amigos que conheço desde a Escola Portuguesa de Bruxelas. São amigos que são para a vida. E isso pode parecer talvez pouco relevante, mas a verdade é que criando esta rede de Portugalidade no estrangeiro, isso é muito importante para, como disse, reforçar a nossa ligação com Portugal. E isso é importante para Portugal. Porquê? Porque, Carlos, nós temos, a nível económico, a nível do domínio da ciência, do domínio da cultura, do domínio do desporto, do domínio político, temos um potencial nas nossas comunidades portuguesas enorme. Temos muita gente, como tu, como eu, como muitos outros, que representam um potencial para Portugal, porque temos uma mais-valia potencial a dar também a Portugal, porque somos portugueses e também somos belgas, também somos argentinos, mas também sentimos essa ligação com Portugal e também queremos, na medida do possível, contribuir para o nosso país de origem. E por isso, essa ligação, de criar essa ligação, é algo de importante. O que tem acontecido nos últimos 10 ou 15 anos, eu estou a alongar muito nas respostas. Não. São Está temas ótimo. um bocadinho complexos e por isso às vezes é preciso explicar bem o contexto. Nos últimos 15 anos, a situação do ensino de português no estrangeiro tem-se degradado muito.
muito e muito e muito. Houve uma redução de professores, tínhamos cerca de 600 professores no estrangeiro, passamos hoje a cerca de 300. Tínhamos cerca de 60 mil alunos, hoje temos 40 mil. E além dessa diferença de números, também há uma adoção de políticas. Portugal pretende cada vez mais apostar para o ensino de português dirigido para estrangeiros, o que é muito bom. O que é muito bom. O que não acho tão bom é que essa aposta está a ser feita em detrimento do ensino de português para as comunidades portuguesas. Por isso, cada vez mais vai-se buscar os poucos professores que temos no estrangeiro para ensinar português para estrangeiros e cada vez menos os lusodescendentes têm a possibilidade de aprender português, porque os professores se ensinam para uns, não podem ensinar para outros, e por isso essa é também outra dificuldade que temos sentido muito nos últimos 10 anos. Portanto, na petição temos 4 pontos e, aliás, eu convido todos os meus amigos que estão a ouvir agora a entrevista para assinarem a petição, caso concordarem com o que está lá defendido, obviamente. Podem ir ver todas as informações no site portuguesparatodos.org. Eu sei que já há muitas pessoas da Argentina que a assinaram, mas se ainda não for o caso, façam uma visita ao site, vejam as ideias e, se concordarem, podem assinar. Basta colocar lá o nome e o número do cartão de cidadão e está a coisa feita. Primeiro ponto da petição. Queremos que haja uma separação clara entre ensino de português dirigido para estrangeiros e ensino de português dirigido para as comunidades portuguesas. Isso pode parecer estranho que nós tenhamos essa proposta, mas a verdade, Carlos, é que o que a gente observa nos últimos 10 anos é que se mistura tudo num pacote. Tudo o que é ensino de português é a mesma coisa, sejam estrangeiros, sejam lusodescendentes, e essa visão política, na verdade, tem sido negativa para nós. Temos perdido bastante nos últimos anos por causa dessa visão política. Por isso, repito, eu acho muito bem que seja divulgado a língua portuguesa junto de estrangeiros. Obviamente que eu concordo com isso e eu acho que tanto o governo do PS como do PSD nos últimos 10, 15 anos têm feito um excelente trabalho nesse aspecto. Só que não concordo é que isso tenha sido feito em detrimento das nossas comunidades. E por isso, enquanto lusodescendente, eu exijo, e está lá na petição, que haja uma separação clara. E por isso é que no segundo ponto da petição está lá escrito que tudo o que é ensino de português para estrangeiros fica numa tutela como o Instituto Camões, por exemplo, que é o caso atualmente. Que nós temos aqui na Argentina, é o Instituto Camões. Como nós aqui na Bélgica também é o Instituto Camões, mas tudo o que seja para estrangeiros fica numa tutela que se ocupa exclusivamente do ensino de português para estrangeiros, e tudo o que é ensino de português para lusodescendentes ficaria exclusivamente numa outra tutela, e a nossa proposta na petição é que volte, porque já era o caso antigamente, no Ministério da Educação. Por isso, defendemos esse segundo ponto, que haja essa distinção clara. Terceiro ponto é a revogação da propina, porque desde quase há 10 anos, lá está, tudo começou há mais ou menos 10 anos, os portugueses, os lusodescendentes que querem aprender português, pelo menos na Europa e na África do Sul, salvo erro, também não sei em que país isso acontece exatamente, temos que pagar uma inscrição, temos que pagar uma propina, quando isso não acontecia no passado, quando os estrangeiros, lá está, que aprendem português através do Instituto Camões, não têm que pagar propina porque aprendem português através do que se chama o ensino integrado, ou seja, o ensino que está dentro dos currículos das escolas dos países de acolhimento, da França, Espanha, etc, etc. E nós pagamos. E, infelizmente, é uma discriminação que continua a existir. Já ouvi que a Secretária de Estado mostrou-se disponível para que isso mudasse.
em breve. Não? E por isso ficamos todos que defendemos essas questões otimistas em relação a essa declaração da Secretária de Estado, mas ainda é preciso que isso seja feito e que essa medida seja tomada efetivamente. O último ponto da petição, Carlos, é algo que eu acho estranhíssimo já há muitos anos, é que não percebo porque é que tu não tens a possibilidade, estando na Argentina, ou porque é que outros amigos meus, estando no Canadá, nos Estados Unidos da América, na Venezuela, a outros países fora da Europa, não tenham a possibilidade de aceder à rede oficial do ensino de português no estrangeiro. Não percebo porque é que há uma discriminação entre portugueses que vivem na Europa e que vivem fora da Europa. Por mim, não é compreensível e por isso também é um dos pontos que está na petição que também, para aqueles que estão nos países que eu agora referi, haja também uma rede oficial de ensino de português, com professores que sejam contratados para ensinar a língua portuguesa e os outros aspectos que eu te falei da cultura portuguesa, porque é assim, nós somos todos portugueses e deveríamos ter todos os mesmos direitos. É tão simples quanto isso. Achas, Pedro, que temos que apostar no digital, no ensino à distância? Achas que é esse o caminho? Estás a falar deste contexto de pandemia ou de forma... Não, em termos gerais. Bem, eu não sou professor, não sou professor de português, nem de outra matéria, mas penso que um professor irá te responder que para que uma aula seja dada corretamente, tem que haver um ensino presencial. Porque, para já, não sei se tu percebeste nos últimos meses desta pandemia, por exemplo, o teletrabalho tem coisas muito boas, mas eu já tive em reuniões de trabalho muitas dificuldades técnicas por causa desse trabalho à distância. Suponho que para o ensino também haja esse tipo de dificuldades. E depois, quando tu estás a dar aulas de português ou de outra coisa, ter o contacto direto com a pessoa é completamente diferente, cria-se uma relação completamente diferente. E, aliás, dou-te outro exemplo, relativamente ao trabalho, eu segui uma formação online e, sinceramente, é uma seca. Posso dizer aqui que ninguém vai me ouvir no trabalho, mas foi muito chato estar ali 3 horas a olhar ali para o computador. Não é a mesma coisa, não há aquela interatividade, não há aquele dinamismo e por isso não creio que seja esse o futuro. Pode ser uma boa alternativa, a melhor das piores alternativas que temos em tempos de pandemia, mas se não, voltando em tempos normais, eu creio que o ensino presencial tem que ser a norma, simplesmente. Pedro, no dia 23 de julho, a Assembleia da República votou alterações na Lei da Nacionalidade Portuguesa. Tu sabes quais são estas alterações? Sim. Em primeiro lugar, vou fazer aqui uma pequena pausa de mate. Ah, muito! Foi uma surpresa isso. Muito bem. Parabéns, Pedro. Ok, agora já posso responder. Olha, antes, nós temos um problema aqui na Argentina. Vou-te fazer uma pergunta, vou-te desafiar. Temos no frigorífico uma cerveja Sagres e uma cerveja Stella Artois. Com qual delas ficas? Só pode ficar com uma delas. Ficou a portuguesa, com certeza. Ah, muito bem. Então eu fico com a Stella, não há problema. É assim. Se for uma cerveja mais, digamos, básica, podes encontrar num café, assim. Eu creio que a Sagres ou a Superboc são melhores que a cerveja normal, como a Stella Artois. Mas na Bélgica tu tens centenas de variedades de cervejas, excelentes cervejas, e bom, aí é claro que essas cervejas belgas são de longe melhores que as portuguesas. Mas se for o exemplo que tu deste, é a portuguesa que eu escolho. Está muito bem, Pedro. Boa escolha. Bem, Pedro, então, da nacionalidade portuguesa, as últimas alterações que tivemos agora há pouco tempo. Sim. Em primeiro lugar, tenho que dizer que, estando na Europa, não temos essa mesma
digamos, problemática, Uhum. mas fui-me informando, até porque é importante para todas as nossas comunidades, e queria desde já dizer que o Conselho das Comunidades Portuguesas foi solicitado pelo Governo em 2017 para fazer uma proposta sobre a lei da nacionalidade. Infelizmente, todas as propostas que foram feitas não foram ouvidas pelo Governo e a lei da nacionalidade que foi adotada na altura, embora fosse uma melhoria, ainda estava longe de corresponder às expectativas. Agora sim, está-se a falar de alterações que podem ser positivas porque está-se a simplificar claramente o processo de pedido de nacionalidade. Um, no texto anterior, ou melhor, que ainda está em vigor, mas que está para ser mudado, era preciso, digamos que havia mais exigência para demonstrar que éramos ou que somos nacionais portugueses e também havia uma fiscalização, um controle a ser feito pelo governo. E isso, essa parte também vai ser tirada. Por isso, claramente, há uma simplificação nesse aspecto. Há um ponto que se mantém, que é o domínio da língua portuguesa, que, embora no Conselho das Comunidades Portuguesas compreendemos, mas consideramos que há um tratamento desigual, porque, obviamente, que um luso-descendente no Brasil ou noutro país onde se fala português vai estar em vantagem com um luso-descendente da Argentina ou de outro país qualquer onde não se fala português. Isso estava nas nossas propostas e, infelizmente, não foi ouvido. Além dessas simplificações, também é preciso dizer que também para os cônjuges também há também a possibilidade de fazer um pedido de nacionalidade portuguesa, por isso se tu casares com uma bela argentina e que ela quiser pedir a nacionalidade portuguesa, existirá possibilidades a partir do momento em que estiverem casados, penso que são 6 anos, ou se tiverem Uhum. um filho que tenha nacionalidade portuguesa, também essas são soluções que hoje estão previstas futuramente na lei da nacionalidade. Bem, Pedro, nesta situação da pandemia, é uma situação muito difícil para as associações portuguesas. Está previsto algum apoio financeiro para as comunidades, para os clubes portugueses, os ranchos folclóricos? Neste contexto de pandemia, não é? É isso que estás a É. perguntar. Não. Infelizmente, não. Existe sim um apoio extraordinário que está previsto para associações ou não que tenham um papel de cariz social. Qualquer associação que tenha nos seus objetivos, ou que tenha um papel em que procura ajudar pessoas que estão precisamente em dificuldade por causa da pandemia, que tenham de tipo social, dificuldades de tipo social, dificuldades de tipo financeira por causa da pandemia, essas associações sim vão têm a possibilidade de receber um apoio financeiro de Portugal. Se for outro caso, como tantas associações que eu conheço na Europa, e suponho que fora da Europa seja igual, que tenham dificuldades para pagar a renda, mas que não tenham esse papel de cariz social, não vão poder usufruir de um apoio extraordinário por causa da pandemia, infelizmente. Era uma das propostas que tinha sido feito tanto pelo Conselho Regional da Europa como pelo Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas as nossas recomendações, infelizmente, não irão para a frente. Bem, Pedro. Tenho aqui mais uma pergunta que está-me a chegar agora. Qual é a tua opinião em relação ao sistema de atendimento dos consulados portugueses? Pode demorar 2 anos, 3 anos a tirar a nacionalidade portuguesa? É assim, há de facto uma grande dificuldade e eu até penso que para tratar de um cartão de cidadão na Argentina é quase preciso esperar um ano. São muitos meses de espera e quando eu recebi essa informação fiquei pasmado. Como é que é possível tanto tempo de espera? E de facto, em todo o mundo, Carlos, nós estamos a ter dificuldades com a rede consular.
Eu muitas vezes o digo aqui na Bélgica, que não podemos, quer dizer, não podemos. É duro ser crítico em relação aos funcionários, porque eles, afinal, são poucos para fazer um trabalho imenso. E, por isso, as pessoas que pensam que o problema são eles, creio que estão enganados. O problema é não haver pessoas suficientes para atender todos os pedidos que vêm das comunidades portuguesas para tratarem das suas questões administrativas. Por isso, eu creio, lá está, mais uma recomendação do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é fundamental apostarmos cada vez mais num reforço do pessoal na rede consular. Eu sei que tem um custo, eu sei que representam muitos milhões de euros, mas também não é preciso esquecer, por outro lado, que nós também, imigrantes, temos um contributo económico para o nosso país que não pode ser esquecido. A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas disse recentemente que, em média, cada português de França, e só falava dos de França, gastava nas férias em Portugal 1.500 euros. Era uma estimativa, uma média. Fazendo um cálculo, a comunidade portuguesa da França chegaria a 1.000 milhões de euros de contributo durante o período de verão. E, de facto, somente no setor turístico estamos a falar de muitos milhões de euros que todos os anos os portugueses e os lusodescendentes de todo o mundo injetam na economia nacional. No setor agroalimentar, falaste-me de Superboc e de Sagres. Nós, no estrangeiro, consumimos português. Consumimos produtos portugueses. Incentivamos os nossos amigos belgas, argentinos, canadianos, etc., a consumir produtos portugueses. Temos aqui empresários que têm restaurantes portugueses, também as associações portuguesas que consomem produtos portugueses e que procuram promover o setor agroalimentar português. Se tu vires também o nosso contributo em termos de emolumentos consulares, cada vez que vamos ao consulado para um cartão de cidadão, pagamos o que pedimos, cartão de cidadão, passaporte, isso tudo, e isso também, no fim do ano, anualmente, são 35 milhões de euros. Também, Carlos, há pessoas que têm casa em Portugal, que vivem no estrangeiro, que vivem fora de Portugal, mas que têm carro em Portugal, que têm casa em Portugal e que, indiretamente, nós, em impostos, mesmo não estando a residir em Portugal, temos um contributo muito importante, que é ainda um valor que ainda é desconhecido, mas eu tenho a certeza que não estamos a falar de centenas de euros, mas de muito mais. Por isso, sim, o ensino do português no estrangeiro tem um custo. Sim, a rede consular representa também um custo. E outras questões também, o Conselho das Comunidades Portuguesas também tem um custo, das viagens, das reuniões que temos em Portugal, por exemplo. Mas, se a gente for pôr as duas coisas numa balança, eu tenho praticamente a certeza... eu não falei das remessas. Eu tenho praticamente a certeza de que nós contribuímos o suficiente para que tenhamos de volta um mínimo, digamos, de forma diplomática, um mínimo de consideração por parte dos nossos políticos em Portugal. Pedro, está-se a acabar o tempo. Mais uma vez, muito, muito obrigado por acertar o nosso